Meu nome é Mira Hutton, tenho 42 anos. 3 semanas atrás, vendi minha fazenda por 10,5 milhões de dólares. E então, seguindo o conselho do meu marido, liguei para meus pais e minha irmã e disse que estava falida. O que eles fizeram em poucas horas, não dias, provou algo que meu marido desconfiava há 15 anos. E o que aconteceu no jantar de aniversário dos meus pais, na frente de 40 convidados, é o motivo pelo qual nunca mais vou atender o telefone deles. Antes de começar, se essa história fizer sentido para você, tire um momento para curtir e se inscrever, mas só se realmente se conectar com ela. Deixe sua cidade e horário local nos comentários, adoro saber de onde vocês estão. Agora, deixe-me levar você de volta a uma manhã de terça-feira em março, o dia em que assinei os papéis que mudaram minha vida. O escritório do advogado cheira a café velho e tinta de impressora. Eu me sento à frente de Douglas Whitfield, uma pilha de documentos espalhada entre nós, e assino meu nome 14 vezes. Cada assinatura transferia uma parte da minha fazenda, meus 800 acres de solo certificado orgânico, meus contratos com 3 redes regionais de supermercados, minha unidade de embalagem e meu nome para Meridia Agricorp. Marcos está ao meu lado. Sua mão encontra a minha debaixo da mesa depois da última assinatura e aperta uma vez. Ele não diz nada. Não precisa. 10,5 milhões. 20 anos atrás, essa terra era uma faixa de argila cheia de mato que meu pai me deu como prêmio de consolação. Minha irmã Joselyn ganhou o terreno bom, 60 acres perto da rodovia com acesso à água do condado. Ela vendeu em um ano por 180 mil dólares e gastou o dinheiro numa viagem pela Europa e na entrada de uma casa que não podia pagar. Eu fiquei com a terra que ninguém queria. Aprendi química do solo sozinha, com livros da biblioteca. Peguei emprestado 40 mil dólares de uma cooperativa agrícola 9% de juros e passei os 3 primeiros invernos dormindo em um trailer sem aquecimento, porque cada dólar voltava para a terra. Ninguém ajudou. Ninguém apareceu. Nem minha mãe, nem meu pai, nem Joselyn. Mas eles sempre apareceram depois, sempre quando o dinheiro começou a entrar. Douglas desliza o documento final pela mesa e eu assino. Ele aperta minha mão e diz: "Parabéns, Sra. Hutton. Você construiu algo extraordinário." Depois baixa a voz: "Cuidado com quem você conta." Marcos acena como se estivesse esperando exatamente ouvir essas palavras. No caminho de volta, ele desliga o rádio e me olha. Antes de contar para alguém, preciso que me ouça. Sentamos à mesa da cozinha naquela noite. Marcos tem um bloco amarelo de anotações e nele está um número que nunca tinha visto antes: 347 mil dólares. É quanto você deu à sua família nos últimos 15 anos, diz ele: dinheiro, contas pagas, empréstimos que nunca devolveram. Eu acompanhei todos. Eu encaro o número. Marcos, no ano passado, sua mãe ligou chorando. 15 mil para um telhado novo. Ele vira a página. 2 semanas depois, vi fotos do cruzeiro deles no Facebook. Caribe. Abro a boca para falar, mas ele continua. 8 mil para a mensalidade do outono da Brianna. Na mesma semana, Joselyn postou uma bolsa nova no Instagram. Preço quase igual. Ela disse que era presente do Todd. E quando você quebrou o ombro no acidente do trator, ninguém apareceu, nenhuma pessoa. Sua mãe ligou na semana seguinte pedindo entrada para um carro novo. A cozinha está silenciosa. A torneira pinga. Se você contar sobre os 10,5 milhões, Marcos diz, eles vão ser maravilhosos com você. Vão te ligar todo dia, vão trazer flores e você nunca vai saber se alguma coisa é de verdade. Eu me afasto da mesa. São meus pais, Marcos. Eu sei. Por isso que isso importa. Ele larga a caneta. Diga que você faliu. Que a fazenda foi tomada pelo banco. Que o banco levou tudo. Depois espere. E se eles provarem que você está errada, aí eu peço desculpas. Eu mesmo te levo até a casa deles. Olho para o bloco de notas. 15 anos de itens detalhados. Em nenhum deles alguém pergunta como eu estou. Se eu estiver errada, eu digo, vou pedir desculpas. Quero estar errada. Ele estende a mão e segura a minha. Eu sei que você quer. Na manhã seguinte, sento na cama com o celular,
rolando mensagens antigas para achar o número do meu pai. Não ligo para ele direto há meses. Sempre é minha mãe quem procura. Sempre quando precisa de algo, é aí que eu vejo. Enterrado em um grupo de família do qual fui silenciosamente removida há 8 meses. Um grupo que eu nem sabia que existia. É uma conversa entre Joselyn e minha mãe. Joselyn só chora no telefone. Ela sempre envia isso toda vez. A resposta da minha mãe 3 minutos depois: eu sei. Semana que vem eu digo que o telhado está vazando de novo. Leio 2 vezes, depois uma terceira. Isso não é impulso. Não é minha mãe tendo um dia ruim e ligando para a filha pedindo ajuda. Isso é coordenado, ensaiado, um sistema que elas criaram juntas, pensado no fato de que eu não consigo dizer não quando minha mãe chora. Rolando mais, encontro outras mensagens. Joselyn perguntando qual história usar em seguida. Minha mãe sugerindo o momento certo, esperar até depois da colheita. Ela vai ter dinheiro. Minha mãe orientando Joselyn sobre como pedir a mensalidade da Brianna para que pareça urgente. 15 anos, $347 mil, e elas tinham um roteiro. Minhas mãos tremem. Apoio o celular virado para baixo na cama e pressiono as palmas contra as coxas até o tremor passar. Não choro. Algo dentro de mim mudou. Não quebrou, mas se reorganizou. Como um osso que ficou torto por anos e de repente encaixou no lugar. Pego o celular e desço. Marcos está no balcão, servindo café. Ele olha para meu rosto e coloca a caneca de lado. Vou ligar agora, digo. Ele acena. Não pergunta o que mudou. Ele vê. Ligo para minha mãe primeiro. Ela atende no segundo toque. Mira, eu estava pensando em você. A voz dela é quente, do jeito que sempre é, pouco antes de pedir algo. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Engulo seco. A garganta parece lixa. A fazenda, o banco a retomou. Eu devo mais do que a terra valia. Tive que vender tudo só para cobrir a dívida. Silêncio. Não o silêncio de alguém absorvendo uma notícia terrível sobre o filho, mas o silêncio de alguém recalculando. Como assim? Ela diz finalmente. E o dinheiro que pedi para o próximo mês? Fecho os olhos. Não tenho dinheiro nenhum, mãe. Ela solta um longo suspiro irritado, daquele jeito que ela sempre soltava quando eu derramava algo ainda criança. Deixa eu falar com seu pai. Eu te ligo. Ela não pergunta se estou bem. Não pergunta onde vou morar ou o que vou fazer. Desliga, e a linha cai. E a primeira coisa em que minha mãe pensa quando a filha perde tudo é no próximo pagamento dela própria. Ligo para Joselyn. Você está brincando, ela diz. A mensalidade da Brianna vence mês que vem. Sinto muito, Joselyn. Eu realmente perdi tudo. Você sempre faz isso. Sempre encontra um jeito de fazer tudo girar em torno de você. A linha cai. Ela desligou. Coloco o celular na mesa. Marcos está sentado à minha frente, mãos apoiadas, observando. Ninguém perguntou se eu estou bem, digo. Ele não responde. Não precisa. A resposta está entre nós, pesada como uma pedra. Então meu celular vibra. Uma notificação do grupo de família, aquele do qual aparentemente ainda faço parte. Abro e meu estômago despenca. As mensagens chegam rápido. Minha mãe digita primeiro: Mira perdeu tudo. Falida. Sempre disse que deixar ela tocar aquela fazenda sozinha foi um erro. 2 minutos depois, Joselyn, eu sabia que aquele lugar ia dar errado eventualmente. Ela devia ter ido para a faculdade, como eu. Todd, meu cunhado, o mesmo que me pediu dinheiro exatamente 2 vezes, entra na conversa, e a escola da Brianna, então? Meu pai não diz nada. O nome dele aparece no topo do chat, cinza, presente, mas em silêncio. Nenhuma palavra defendendo a filha. Então minha mãe de novo, em letras maiúsculas: ninguém empreste um centavo. Ela fez isso sozinha. Leio cada mensagem devagar. Marcos sugeriu que eu ficasse no grupo em vez de sair, não para espionar, mas para ver a verdade com meus próprios olhos.
Sem relatos de terceiros, sem suposições, apenas as palavras deles, carimbadas com seus nomes, nos minutos depois de descobrir que a filha e irmã deles tinha perdido tudo que construiu em 20 anos. Joselyn envia mais uma. Honestamente, ela sempre ficou jogando dinheiro fora, fingindo ser algo que não é. Era inevitável. Jogando dinheiro fora. Penso nos $8.000 que mandei para a mensalidade da Brianna há 3 meses, nos 15.000 para o telhado dos meus pais, no fluxo constante de dinheiro que manteve Joselyn em carros alugados e minha mãe reformando a cozinha. Eu tiro o print de tudo. Não porque esteja planejando alguma coisa, mas porque preciso de prova de que isso é real, que eu não estou imaginando, que as pessoas que me criaram estão em um grupo de família agora, me chamando de estúpida e combinando entre si para não ajudar. Marcos se aproxima e lê a tela por cima do meu ombro. Ele coloca a mão nas minhas costas, mas não diz nada. Não há o que dizer. Na tarde seguinte, minha mãe liga de novo. Desta vez, a voz dela é cuidadosa, medida, aquele tom que ela usa quando vai dar uma notícia ruim que já decidiu ser culpa de outra pessoa. Querida, sobre o jantar de aniversário no próximo sábado, o que tem? Seu pai e eu conversamos e achamos que talvez seja melhor você não ir. Agarrei a borda do balcão. Você está me desconvocando. Não coloque assim, ela suspira. Você está passando por um momento difícil. As pessoas vão fazer perguntas. Só não quero que o clima seja afetado. Deixo a frase assentar. Minha mãe não está preocupada comigo. Está preocupada que meu fracasso manche a festa dela. Que alguém no Rosewood Grill se incline e sussurre, a Mira não perdeu a fazenda? E a ilusão da família Callahan perfeita se quebre diante de 40 convidados. Entendi, digo, mantendo a voz neutra. É só um jantar, Mira. Depois faremos algo juntos. Só família. Só família. A palavra soa diferente agora. Vazia, como se tivesse sido oca por dentro. Marcos está na porta, encostado no batente. Ele ouviu tudo. Eu estava no viva voz. Ele tira um caderno pequeno do bolso da camisa e anota algo. Data, hora, o que foi dito. Eu desligo e coloco o celular no balcão. Pela primeira vez na vida, não choro depois de uma conversa com minha mãe. As lágrimas simplesmente não estão lá. No lugar delas, há outra coisa. Uma superfície plana, imóvel, como um lago congelado durante a noite. Olho para Marcos. Eu vou nesse jantar, digo. Ele estuda meu rosto e então acena. Eu sei. 2 dias antes do jantar, Joselyn aparece na minha casa. Sem ligar, sem mandar mensagem, apenas o barulho dos pneus no cascalho e o bater da porta do carro. Estou lavando a louça quando a vejo pela janela da cozinha, marchando pelo quintal com as botas caras, aquelas que comprou no mesmo mês em que me disse que não podia pagar o chuteira da Brianna. Ela não bate. Entra pela porta lateral como se fosse dona da casa. Precisamos conversar. Oi para você também, Joselyn. Ela não se senta. Fica no meio da cozinha com os braços cruzados. Você diz que está falida. Tudo bem, mas ainda tem essa casa. Essa casa pertence a mim e ao Marcos. Venda. Me dê minha parte. Coloco o pano de prato na pia. Sua parte? Nossa mãe e nosso pai nos criaram. Colocaram comida na mesa, roupas nas costas. Você deve para essa família, Mira. Você recebeu os 60 acres perto da rodovia. Vendeu por 180 mil. Eu fiquei com um campo de argila que ninguém queria e transformei em algo do zero. Ela acena com a mão. Isso é diferente. Você não foi para a faculdade. Você não precisava de tanto. Marcos entra na cozinha vindo do corredor. A voz dele é baixa. Joselyn, ela disse não. Por favor, vá embora. Joselyn se vira para ele. Isso é assunto de família. Você não tem voz nisso. Mira é da minha família e ela disse não. A cozinha fica em silêncio. A mandíbula de Joselyn se tensa. Então ela se volta de novo para mim. Mamãe e papai acham que você está escondendo dinheiro em algum lugar. É isso. Eles não vieram pedir nada.
Vieram me acusar. Jocelyn sai sem dizer mais uma palavra. A porta de tela bate atrás dela. Eu ouço o carro dela saindo da entrada e não me mexo até o som desaparecer. Naquela noite, meu pai liga. A voz dele soa cansada. Não preocupada, apenas exausta. Como se lidar comigo fosse mais uma tarefa que ele não planejou. Mira. Jocelyn diz que você não vai ajudar. Pai, eu te disse que perdi tudo. Sua mãe está muito chateada. Aperto o telefone com mais força. Pai, eu acabei de perder minha fazenda. Acabei de te dizer que estou falida e você está me ligando porque a Jocelyn está chateada? Silêncio. Posso ouvir a respiração dele, tentando achar a frase segura, aquela que não vai perturbar a paz cuidadosa que ele passou a vida inteira protegendo. Você sabe como sua mãe fica, ele diz finalmente. Quando eu quebrei o ombro, pai, você veio. A linha fica silenciosa por um longo tempo. Só estou perguntando, digo. Ele desliga. Sem resposta, sem defesa, só o clique. Na manhã seguinte, vou ao Patterson's Market comprar mantimentos. Nancy Feldman, amiga mais próxima da minha mãe na igreja, me encontra no corredor dos cereais. Ela inclina a cabeça daquele jeito que as pessoas fazem quando ouviram notícias ruins sobre você de outra pessoa. Mira, querida, sua mãe me contou. Sinto muito. Aperto o carrinho. Ela só te disse que as coisas têm sido difíceis com a fazenda. Ela está preocupada com você. Minha mãe não está preocupada comigo. Minha mãe está espalhando uma história. Quando chego em casa, há mais 3 mensagens de vizinhos, todos dizendo alguma versão de soube pela sua mãe. Ela contou para toda a cidade que eu quebrei por decisões ruins, porque não ouvi a família, porque fui orgulhosa demais para pedir ajuda. Ela não está apenas me abandonando. Ela está garantindo que todos os outros também façam o mesmo. Minhas mãos se apertam no volante. Isso não é descuido. Isso é uma campanha. Loretta Briggs aparece à tarde com uma torta de cereja, sem motivo especial. Ela tem 75 anos, é professora aposentada e mora 3 casas depois da minha desde antes de eu nascer. Ela ensinou metade das crianças de Millfield de atabuada e ainda recebe cartões de Natal de alunos que se formaram há 30 anos. Quando Loretta fala nas reuniões da cidade, as pessoas prestam atenção, não porque ela seja alta, mas porque ela está certa mais vezes do que qualquer outra pessoa. Ela me encontra na varanda, olhando para a linha de postes que marcava a borda leste da minha propriedade. Meus olhos estão vermelhos. Eu não finjo que não estão. Trouxe uma torta, ela diz, colocando-a no corrimão e sentando na outra cadeira. Eu conto tudo, a venda, o teste, as ligações, o grupo de família, a desconvocação, os rumores no supermercado. Não guardo nada, e ela não interrompe. Quando termino, Loretta fica em silêncio por muito tempo. Ela olha para o quintal, para o celeiro que Marcos repintou no verão passado, para a entrada de cascalho onde ainda se veem as marcas do carro de Jocelyn. Eu vi sua mãe te pedir dinheiro por 20 anos, ela diz finalmente. Eu vi Jocelyn dirigir um carro novo enquanto você consertava o trator com arame. Eu vi você, Mira, e nunca disse nada porque não era meu lugar. Ela se vira para me encarar. Os olhos dela são firmes. Mas ninguém pode definir seus limites por você, querida. Essa parte é sua. Eu enxugo os olhos. Você vai ao jantar de aniversário? Loretta pega o prato da torta e tira uma migalha da borda. Eu estarei lá. Mesa 3, bem na frente. Ela bate no meu ombro enquanto desce os degraus da varanda. No final, se vira novamente. Qualquer que seja a sua decisão, eu estarei lá. E eu acredito, porque Loretta é a única pessoa que nunca me pediu nada. Quinta-feira à noite. O jantar é em 2 dias. Estou alimentando as galinhas, o único animal que mantive depois da venda. Quando meu telefone toca, Jocelyn, quase não atendo, mas algo no meu instinto me diz para pegar. Oi? A voz dela é suave, quase gentil. Não ouvi essa versão da minha irmã há anos. Estive pensando sobre outro dia. Ok, eu exagerei indo até sua casa assim. Você está passando por um momento difícil e eu coloquei tudo em torno de mim. Espero.
Joselyn não se desculpa. Não de verdade. Ela reorganiza as palavras para parecer. Olha, falei com a mãe. Ela concorda. Você deveria ir ao jantar de sábado. Apoio-me no corrimão da cerca. Mãe me disse para não ir. Eu sei que isso estava errado. É o aniversário de 40 anos deles. Família é família. Você deveria estar lá. Algo na forma como ela diz. Suave demais. Ensaiado demais. Faz os pelos dos meus braços se arrepiarem. Mas, sabe, só não mencione dinheiro. Mamãe e papai já estão estressados o suficiente. Eu não ia mencionar. Ótimo. Então você vai? Eu estarei lá. Desligo e fico no quintal, observando as galinhas ciscando a comida espalhada. O ar cheira a chuva. Algo nessa história não me convence. Marcos está na varanda quando volto. Conto sobre a ligação. Ele se inclina para a frente na cadeira. Joselyn nunca é gentil sem motivo. Talvez ela só esteja se sentindo mal. Ele me olha. Não discute. Não precisa. Estamos casados há 15 anos. Sei o que aquele olhar significa. Por que Joselyn precisaria de mim naquele jantar? A pergunta me segue para a cama e se senta no escuro ao meu lado, sem resposta. Sábado de manhã, dia do jantar. Estou à mesa da cozinha revisando e-mails antigos procurando um recibo da loja de suprimentos agrícolas quando finalmente o encontro. Uma mensagem encaminhada do meu pai para minha mãe, enviada há 6 meses. Na época, eu só passei os olhos por cima, enterrada entre centenas de outras mensagens sobre pedidos de sementes e faturas de equipamentos. Nunca a tinha aberto. Abro agora. É uma carta de consulta da Meridian Agricorp endereçada ao escritório de imóveis do condado de Milfield. Estavam perguntando sobre terras agrícolas na região, especificamente hectares orgânicos certificados com contratos de distribuição existentes. O e-mail foi encaminhado de um amigo do meu pai no escritório do avaliador do condado para ele, com uma nota: Dom achou que você deveria saber. Parece que alguém grande está interessado na terra da mira. Meu pai encaminhou para minha mãe. Sem assunto, sem comentário. 6 meses atrás, meus pais sabiam que alguém estava interessado em comprar minha fazenda por um preço que mudaria minha vida, e não disseram nada. Continuaram me pedindo dinheiro. Mantiveram o roteiro funcionando, porque no momento em que eu vendesse e tivesse riqueza de verdade, talvez eu parasse de ser o fundo particular deles. Fico com isso por um longo tempo. O café esfria. Uma mosca bate contra a tela da janela. Faço print da troca de e-mails. Salvo no celular, ao lado das mensagens do grupo de família e da lista de cada dólar que já lhes dei. Depois subo e me visto. Simples, limpa, blusa escura e minhas boas botas. Marcos coloca o paletó esportivo azul marinho. Ele me olha no espelho. Pronta? Verifico minha bolsa. O recibo da venda da Meridian ainda está guardado, dobrado em 3 partes. Não planejei levar, mas também não vou tirar. Vamos. A viagem até o Rosewood Grill leva 12 minutos. Marcos mantém as 2 mãos no volante. O rádio desligado. Os campos lá fora são planos e cinzentos sob o céu baixo de março. E em algum lugar ali, os 800 acres que eu costumava chamar de meus já estão sendo avaliados pela equipe da Meridian. O que você quer fazer quando chegarmos lá? Pergunta Marcos. Nada. Só quero estar lá. E se algo acontecer, que aconteça. Não vou começar nada, mas cansei de fingir que está tudo bem quando não está. Ele acena. Passamos pelo silo de grãos na Route 9 e viramos na Main Street. O Rosewood Grill fica na esquina da Main com a El, um restaurante de frente de tijolos com luzes de Natal que nunca tiram, e uma sala de jantar privada nos fundos que metade da cidade já alugou pelo menos uma vez. Meu celular vibra. Loreta, cheguei, querida. Mesa 3. Nancy Feldman está ao meu lado. Também Barbara Jenkins. Estarei aqui. Respondo com um emoji de coração. É o máximo que consigo. Marcos estaciona no lote. Pela janela da frente, consigo ver a sala de jantar.
Toalhas brancas, arranjos de flores, minha mãe circulando entre as mesas com seu melhor vestido, rindo com a mão no ombro de alguém. Ela parece feliz. Parece uma mulher celebrando 40 anos de casamento, cercada por pessoas que a amam. Joselyn está perto da frente, ao lado de um pequeno palco com microfone. Ela veste algo novo. Todd está ao lado dela, mexendo nos punhos da camisa. Eu verifico minha bolsa mais uma vez, recibo, celular, prints. Marcos desliga o motor. O que quer que aconteça lá dentro, ele diz, estou bem do seu lado. Abro a porta do carro. O ar está frio. Consigo ouvir música através das paredes do restaurante. Entramos. Sentada naquele carro, com o motor desligado, olhando pela janela para minha mãe rindo com os convidados, pensei em todos vocês assistindo isso agora. Se você já foi a pessoa que a família só chama quando precisa de algo e esquece quando você precisa, quero que saiba de uma coisa: você não está louco. Não é coisa da sua cabeça. E se essa história está batendo perto da sua realidade, aperte o botão de inscrever-se. Não por mim, por você mesmo. Para lembrar que você não está sozinho nisso. Agora, deixa eu contar o que aconteceu quando atravessei aquela porta. A sala de jantar é quente e cheia. 40 pessoas ocupam o espaço, vizinhos, amigos da igreja, colegas aposentados do meu pai da cooperativa de grãos, mulheres com quem minha mãe joga bridge há 30 anos. Toalhas brancas, velas e castiçais de vidro. Um banner na parede de fundo diz, 40 anos. Dawn e Patty. Minha mãe me vê primeiro. O sorriso dela congela por meio segundo, tempo suficiente para eu perceber antes que ela rearranjasse o rosto em algo acolhedor. Ela se inclina para Joselyn e sussurra. Joselyn responde em sussurros. Leio os lábios da minha irmã, eu disse que a convidei. Minha mãe atravessa a sala com os braços abertos. Mira, você veio. Maravilhoso. Ela me abraça. É uma performance. Os dedos dela estão rígidos nas minhas costas. Oi, mãe. Você está bonita, querida. Sente-se onde quiser. Marcos e eu encontramos uma mesa perto da janela. Loreta está 2 mesas adiante, bem na frente, na mesa 3, acompanhada por Nancy Feldman e Barbara Jenkins. Ela cruza o olhar comigo e acena uma vez, pequeno e firme, estou aqui. A sala murmura com conversas. Reconheço quase todos. São pessoas que me viram crescer, que compraram produtos da minha banca, que acenaram para mim de suas caminhonetes nas estradas do condado, e agora todos sabem que eu quebrei porque minha mãe contou. Sinto os olhares, a leve inclinação de cabeça, os cochichos por trás de um copo levantado. Eles são simpáticos, na maioria, mas do tipo de simpatia que mantém distância. Ninguém se senta à nossa mesa, exceto um casal idoso que mal conheço. Marcos aperta minha mão por baixo da toalha. Firme, murmura. Joselyn sobe ao microfone perto do palco. Ela bate 2 vezes. A sala começa a silenciar. Ela cruza o olhar com Todd do outro lado da sala. Ele acena. Ela sorri. Algo está prestes a acontecer. Eu sinto isso. Minha mãe tira o microfone de Joselyn e caminha até o centro do palco. Ela segura um cartão dobrado em uma das mãos. Apesar de eu ter certeza de que já decorou o discurso, ela vem ensaiando momentos como esse a vida inteira. Obrigada a todos por estarem aqui esta noite, ela começa. 40 anos. Acreditam nisso? Risos. Aplausos. Meu pai está ao lado da mesa do bolo, mãos entrelaçadas, queixo inclinado, sua postura padrão para eventos públicos. Dom e eu fomos abençoados com tanto, uma casa linda, amigos maravilhosos, ela gesticula pelo salão. E 2 filhas. Ela se volta primeiro para Joselyn. Nossa Joselyn, nossa primogênita, formada na faculdade, uma mãe incrível da nossa brilhante neta Briana, que já está no topo da turma. Não poderíamos estar mais orgulhosos. Joselyn sorri radiante. Todd coloca o braço em volta dela. Então minha mãe olha na minha direção. Um pouco tarde demais. E Mira, nossa caçula, sempre trabalhadora nos campos. É só isso. É tudo que eu ganho. Nenhuma menção ao negócio que eu construí.
Nenhuma menção a 20 anos de trabalho. Nenhuma menção aos contratos, às certificações, ao fato de que meus produtos orgânicos eram vendidos em 3 estados. Apenas a trabalhadora nos campos, uma frase que você usaria para descrever uma mula. Sinto a mão de Marcos apertar a minha. Família significa que permanecemos juntos, diz minha mãe, levantando o copo. Não importa o que. A Sala ergue os copos. Aqui, aqui. Eu também levanto o meu. Sorrio e tomo um gole de água. Loreta não levanta o copo. Ela observa minha mãe com uma expressão que só vi uma vez antes, há 20 anos, quando um pai na escola tentou culpar um professor pela trapaça do próprio filho. É o rosto que Loreta faz ao ouvir uma mentira contada com confiança. Ela me olha. Eu retribuo o olhar. Nós nos entendemos. Jocelyn pega o microfone antes que alguém possa falar. Ela quase vibra. Enquanto celebramos, diz, Todd e eu temos uma pequena surpresa. Ela faz uma pausa. A sala se inclina para ouvir. Acabamos de dar entrada em uma casa nova em Maple Ridge. Suspiros, aplausos. Maple Ridge é o condomínio mais bonito do condado. Fachadas de pedra, garagens para 3 carros, o tipo de lugar em que cada jardim parece um campo de golfe. Comprar em Maple Ridge significa que você chegou lá? Minha mãe tapa a boca com as 2 mãos. Oh, Jocelyn! Ela a puxa para um abraço. Estou tão orgulhosa de você. Eu observo da minha mesa. Jocelyn não tem dinheiro para Maple Ridge. Todd gerencia uma loja de materiais de construção. Eles alugam o carro há 2 anos. 3 meses atrás, Jocelyn me disse que não conseguiria pagar a mensalidade da Brianna sem minha ajuda. E agora está comprando uma casa de 4 milhões. Então Jocelyn se volta para mim na frente de toda a sala, e eu quero dizer algo para minha irmãzinha. Ela coloca a mão no coração. Mira, eu sei que as coisas estão realmente difíceis para você agora e quero que você saiba que nossa antiga casa. Quando nos mudarmos, você e Marcos podem alugá-la. Com desconto de família. A sala parece derreter. Mãos no peito, alguém até enxuga os olhos. Eu fico completamente imóvel. É por isso que ela me convidou. Não por culpa, não por amor. Ela precisava de mim ali, a irmã caçula falida, para que seu anúncio brilhasse ainda mais. Eu sou a sombra que faz seu brilho se destacar. O fracasso que confirma o sucesso dela. Sorriu. Assinto. Digo, obrigada, Jocelyn. As palavras têm gosto de giz. Debaixo da mesa, Marcos se inclina perto do meu ouvido. Agora você sabe. Sim, agora eu sei. 15 minutos depois, os discursos terminam e a sala se divide em pequenas conversas. As pessoas se servem do buffet. Alguém aumenta a música de fundo. Uma festa normal para todos, menos para mim. Todd surge ao meu lado. Ele puxa a cadeira vazia ao meu lado e se senta, corpo inclinado para longe da sala como se tentasse parecer casual. Oi, Mira, tem 1 minuto? Claro, Todd. Ele pega um documento dobrado do bolso do paletó e o desliza sobre a toalha como se fosse um guardanapo. É só um formulário padrão de consentimento. Jocelyn precisa da assinatura das 2 filhas para usar a casa dos seus pais como garantia do novo financiamento. Seus pais já assinaram. Abro o papel. O cabeçalho é do First Prairie Lending. O formulário autoriza o uso do 14 Beer Lane, a casa dos meus pais, como garantia suplementar para um empréstimo residencial. A assinatura da minha mãe está no final, ao lado da do meu pai. A única linha em branco é a minha. Eles precisam da casa dos seus pais como garantia. É só uma formalidade, diz Todd. O banco exige. Seus pais estão de acordo. Eu encaro o documento. A tinta ainda está fresca. Minha mãe assinou hoje. É isso. A verdadeira razão de Jocelyn me ligar na quinta-feira à noite. O verdadeiro motivo de eu ter sido readmitida. Não para reconciliar. Não porque família é família. Mas porque eles precisam da minha assinatura em um pedaço de papel para financiar uma casa que não podem pagar, usando a casa dos meus pais como moeda de troca. Olho para Marcos.
O rosto dele está completamente imóvel. A sala continua cheia de ruídos ao nosso redor. Risos, o tilintar de talheres, alguém contando uma história sobre a festa de aposentadoria do meu pai. Ninguém nota o documento sobre a mesa. Eu o pego. Levanto. A sala começa a se silenciar. Coloco o documento sobre a mesa à minha frente, aberto, com o cabeçalho visível para quem estiver perto. Eu não vou assinar isso. Joselyn atravessa a sala em 4 passos. O quê? Por que não? Porque esta é a casa dos nossos pais e eu não vou deixar ninguém colocá-la em risco. É só uma formalidade, Mira, já explicamos. Você não explicou nada. Você me convidou para este jantar não para comemorar, mas porque precisa do meu nome em um documento de empréstimo. As mesas mais próximas ficam em silêncio. Cabeças se viram. Minha mãe atravessa a fila do buffet. O sorriso desapareceu. Mira, não faça cena. Apenas ajude sua irmã. Mãe, na semana passada você me disse para não vir hoje. Disse que minha situação ia estragar o clima. Minha voz permanece firme. Agora estou aqui porque Joselyn precisa de uma assinatura. Qual é? Eu sou família ou sou só uma ferramenta? As palavras caem no silêncio como uma pedra em água parada. Sinto a ondulação se espalhar pela sala, o movimento dos corpos e cadeiras, a respiração presa, o rápido trocar de olhares entre pessoas que de repente percebem que isso não é um brinde. Joselyn dá um passo à frente. Você é sempre tão egoísta. Meu pai se levanta. A cadeira arrasta no chão. O rosto dele está tenso. Mira. A voz falha. Não faça isso. Não deixe sua mãe chateada. Eu me viro para ele. Olho para esse homem que me deu o pior pedaço de terra que tinha e nunca veio visitar a fazenda que construí nele. Cada vez que você diz isso, pai, eu perco um pouco mais de mim mesma. Barbara Jenkins, da mesa da Loretta, coloca a taça de vinho na mesa e diz alto o suficiente para a sala ouvir: o que está acontecendo ali? E Joselyn explode. O rosto dela fica vermelho. Não vermelho de vergonha, vermelho furioso, aquele que começa no pescoço e sobe. Vocês têm ideia do que eu passei? Ela não fala comigo, fala para a sala. Minha vida inteira tudo que eu ouço é uma fazenda da Mira, isso da Mira é orgânico. Cada vez que alguém nesta cidade menciona o nome dela, é como se eu não existisse. Minha mãe segura o braço dela. Joselyn, para. Joselyn se solta. Eu sou a que tem diploma, eu fui para a faculdade, eu sou a mais velha, e ela só fica cavando na terra e todo mundo trata ela como se fosse uma heroína. A sala congela. 40 pessoas olhando para minha irmã enquanto ela se desfaz na frente do bolo de aniversário. Todd dá um passo em direção a ela. Joss, chega. Ela ignora. Os olhos dela estão fixos em mim. Você só era especial porque tinha dinheiro, e agora não tem nada. Então, o que você é agora? O silêncio que segue é absoluto. Consigo ouvir a geladeira no fundo da cozinha. Alguém na mesa do fundo coloca o garfo na mesa e o som parece um tiro. Loretta se levanta da cadeira. Não levanta a voz. Não precisa. Joselyn, você acabou de dizer para toda essa sala que sua irmã só tinha valor quando tinha dinheiro. Ela faz uma pausa. Você se ouviu? A boca de Joselyn se abre. Nada sai. Minha mãe avança, queixo erguido, apontando para mim. Isso é culpa sua. Você vem aqui e nos humilha. Ela não disse uma palavra, Pat. A voz de Loretta corta o ar, sua filha fez uma pergunta. Sua outra filha respondeu. A sala se move. Cadeiras rangem. Olhos se deslocam de Loretta para minha mãe, depois para mim, como espectadores acompanhando uma bola que não conseguem desviar o olhar. Eu não disse nada. E a verdade já está na sala. Eu me levanto. Minha cadeira não arrasta. Empurro suavemente, do jeito que você fecha uma porta que nunca mais vai abrir. Eu não estou falida. Eu vendi minha fazenda para Meridian Agricorp há 3 semanas. 10,5 milhões de dólares. O contrato foi assinado no escritório de Douglas Whitfield numa terça-feira de manhã.
O rosto da minha mãe fica branco, não vermelho. Branco, como se todo o sangue tivesse saído de uma vez. Meu marido me pediu para te contar que eu havia perdido tudo. Não para te enganar, mas para ver como você reagiria. Eu alcanço minha bolsa e tiro o recibo da venda dobrado, o mesmo que carrego desde aquela terça-feira. Desdobro e coloco sobre a mesa, bem visível. Marcos confirma com um aceno. Em 24 horas, olha o que aconteceu. Mãe, você me desconvocou desse jantar. Disse que eu estragaria o clima. Olho para Joselyn. Você bloqueou meu número. Depois desbloqueou quando precisou de uma assinatura. Olho para meu pai. Nenhuma palavra. Pego meu celular e seguro de forma que a mesa mais próxima veja a tela. E no grupo de família, mãe, você escreveu, ninguém empreste um centavo a ela. Ela fez isso consigo mesma. A mão de Nancy Feldman vai à boca. Bárbara Jenkins se inclina para a frente na cadeira. Loretta permanece perfeitamente imóvel, mãos cruzadas, observando. A voz da minha mãe sai sufocada. Você nos mentiu. Eu não menti. Eu disse que perdi tudo, e em menos de um dia vocês provaram que eu estava certa. Eu tinha perdido tudo, só não dinheiro. A sala fica tão silenciosa que consigo ouvir as chamas das velas se curvando com a corrente de ar do ventilador da cozinha. Joselyn se afunda na cadeira mais próxima. Todd já caminha em direção à porta. Tem mais uma coisa. Não levanto a voz. Não preciso. Cada pessoa nesta sala está ouvindo. Abro o e-mail no celular e viro a tela para o meu pai. Pai, há 6 meses, seu amigo do escritório do avaliador do condado te enviou uma mensagem. A Meridian Agricorp estava perguntando sobre terras orgânicas na região, especificamente sobre minha propriedade. A mandíbula do meu pai se tensa. Ele não olha para o celular. Não precisa. Ele sabe exatamente do que estou falando. Você encaminhou para a mãe. Sem nota, sem comentário. Apenas repassou. Abaixe o celular. Vocês dois sabiam que alguém queria comprar minha fazenda por milhões de dólares e nunca me contaram. Nancy Feldman se vira lentamente na cadeira e olha para minha mãe. Bárbara Jenkins faz o mesmo. Loretta não se mexe. Por quê? Eu pergunto. Porque se eu vendesse a fazenda e tivesse dinheiro de verdade, eu poderia parar de te dar. Eu poderia finalmente perceber o padrão. Eu poderia finalmente dizer não. Meu pai se levanta com as mãos ao lado do corpo. Não nega, não explica. Apenas fica lá, parecendo menor do que eu já ouvi. Um homem de 67 anos, em uma sala de jantar alugada, vendo sua família inteira se desfazer diante dele. Minha mãe se recupera mais rápido. Sempre se recupera. Isso não é. Estávamos te protegendo de uma decisão precipitada, Mira. É isso que pais fazem. A voz de Loretta, da mesa 3, atravessa a sala. Calma, firme, definitiva. Patty, toda essa cidade sabe que você tem pegado dinheiro emprestado da Mira há 20 anos. Não fique aqui tentando dizer que isso era proteção. Um murmúrio percorre a sala, o som baixo e coletivo de 40 pessoas reorganizando tudo o que achavam que sabiam sobre a família Calarra. Joselyn olha para o chão. Todd já foi embora. Meu pai se senta sem dizer uma palavra. Dobro o recibo e deslizo de volta para minha bolsa. Não bato a bolsa, não faço gesto algum. Apenas guardo do mesmo jeito que colocaria uma lista de compras no bolso. Não vim aqui por vingança, eu digo. Vim porque a mamãe disse que esse jantar era sobre família, e eu queria acreditar nela. O lábio da minha mãe treme, não de culpa, mas de raiva. Eu sei a diferença agora. Mas essa família tem uma condição que eu nunca aceitei. Olho para ela, para Joselyn, para meu pai. Tenho que ser útil. Tenho que escrever os cheques. Tenho que ficar calada enquanto o dinheiro desaparece. E quando não tenho mais nada a dar, sou desconvocada. Endireito os ombros. A partir de hoje, não vou dar mais um centavo a ninguém dessa família. Não por raiva, mas porque finalmente entendi que não posso comprar algo que nunca esteve à venda. Viro-me para Loretta. Obrigada por sempre me enxergar.
Os olhos de Loretta brilham. Ela acena uma vez. Marcos se levanta, abotoa o paletó e coloca a mão nas minhas costas. Caminhamos juntos em direção à porta. A sala está tão silenciosa que consigo ouvir meus próprios passos no piso de madeira, um som que antes me aterrorizava, o som de ir embora, de ser a que se afasta. Agora, não me assusta. Ninguém chama meu nome. Ninguém nos segue. Lá fora, o estacionamento está frio e escuro. A luz do restaurante escorre pelas janelas, formando retângulos amarelos no asfalto. Marcos abre a porta do passageiro para mim e eu entro. Ele liga o motor e olha para mim. Você está bem? Encosto a cabeça no banco. A tensão que ficou presa no meu peito por 20 anos, talvez mais, afrouxou um pouco. Pela primeira vez em 20 anos, sim. 48 horas depois do jantar, meu celular se ilumina como um painel de controle. Minha mãe manda a primeira mensagem: querida, me desculpe. Reagi mal, fiquei em choque. Podemos sentar e conversar? 6 horas depois, Jocelyn, sei que errei, Mira. Tenho passado por tanta pressão. Vamos almoçar, só nós duas. Meu pai envia a mensagem mais longa que já escreveu, 3 parágrafos inteiros. Usa a palavra desculpa 4 vezes e a orgulho 2 vezes. Nunca tinha usado nenhuma delas comigo antes. Leio cada mensagem sentada à mesa da cozinha, meu café esfriando. Marcos está do outro lado da mesa, conferindo uma fatura do hospital. Ele não olha para cima. Já sabe o que as mensagens dizem. Sabia que elas viriam. Quando você não tinha nada, ele diz baixinho, eles desapareceram em 24 horas. Agora que eles sabem que você tem 10,5 milhões, voltaram em 48 horas. Ele larga a caneta. Mesmas pessoas, mesma velocidade, direção diferente. Eu deslizo pelos recados mais uma vez. Os pedidos de desculpas são impecáveis, cada palavra escolhida com cuidado. Cada frase parece feita para reabrir uma porta. Não porque sentem remorso, mas porque o dinheiro ainda está do outro lado. Não respondo nada. Em vez disso, abro o grupo da família e digito uma única mensagem: preciso de tempo. Por favor, não me contatem. Aperto enviar. Depois, coloco o chat no mudo. Coloco o celular virado para baixo na mesa e fico com o silêncio. É o primeiro silêncio em semanas que não tem uma faca enfiada nele. Marcos olha para mim. O que você precisa? Nada, eu digo. Acho que é exatamente o ponto. Ao sair daquele restaurante, senti algo que não senti há 20 anos, meus próprios pés no chão firme. Se você ainda está assistindo, sabe exatamente o que quero dizer. Alguns de vocês estão vivendo isso agora, e quero que ouçam: estabelecer um limite não é traição, é sobrevivência. Se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. A próxima parte é a que ninguém esperava e deixe um comentário: você já foi o caixa eletrônico da sua família? Sem a minha assinatura, a garantia não vale. Fars Prairie Lending rejeita o pedido de hipoteca de Jocelyn e Todd naquela semana. O depósito da casa em Maple Ridge, $40 mil emprestados contra uma linha de crédito que eles não podiam bancar, some. Não reembolsável. O escritório de vendas do condomínio envia uma carta educada. A casa volta ao mercado. Alguém mais terá a fachada de pedra e a garagem para 3 carros, mas isso não é o pior. 2 dias depois, Todd encontra a fatura do cartão de crédito. Jocelyn tinha feito um adiantamento em dinheiro de $25 mil para cobrir parte do depósito. Ela não contou a ele. Escondeu o saldo atrás de um pagamento mínimo automático e esperava que a hipoteca fosse aprovada antes que ele percebesse. Ouço sobre isso por Loretta, que ouviu de Nancy, que ouviu de Bárbara, que mora ao lado do irmão de Todd. Em Millfield, a informação corre como água, morro abaixo, por todo lugar. Todd se muda para o quarto de hóspedes. Jocelyn tira Brianna da Westfield Academy porque a mensalidade agora vem do nada. Na segunda-feira seguinte, Brianna começa na Millfield Regional, em choque e quieta. Isso me deixa mal. Brianna não fez nada de errado. O jantar de aniversário se torna o único assunto da cidade. Não de forma maldosa, Millfield não é cruel, só honesta.
As pessoas falam como falam quando percebem que a família que pensavam conhecer era uma fachada sustentada com dinheiro emprestado e silêncio emprestado. Parte abordada na igreja por Ellen Watts, esposa do diácono, que pergunta diretamente: é verdade que você disse às pessoas para não ajudarem a Mira? Minha mãe não responde. Ela pega a bolsa e sai do culto mais cedo. Pela primeira vez em 40 anos, ninguém na First Baptist Church guarda um lugar para ela. Uma semana depois do jantar, ouço uma batida na porta da frente. É meu pai sozinho. Não há carro na entrada. Percebo que ele caminhou 3 milhas desde a cidade em março, com a velha jaqueta de lona e o boné que usa para ir à loja de ferramentas. Ele fica na varanda, com o chapéu nas mãos. Parece 10 anos mais velho do que quando o vi no restaurante. Não estou aqui por dinheiro, ele diz. Ok. Estou aqui porque te devo algo. Não dinheiro. Palavras. Eu abro a porta mais. Ele entra. Marcos está na cozinha. Serve uma xícara de café para meu pai, coloca na mesa e sai sem dizer uma palavra, fechando a porta atrás de si. Meu pai envolve as duas mãos ao redor da caneca como se estivesse com frio. Ele olha para a superfície do café por muito tempo. Eu sabia o que sua mãe estava fazendo, ele diz. Eu sabia que a Joselyn também estava fazendo. Eu as observei te ligar, chorar, e vi você mandar o dinheiro todas as vezes. E você nunca as impediu. Não. A voz dele falha. Eu tinha medo da sua mãe, das brigas, de tudo desmoronar. Já desmoronou há muito tempo, pai. Você só não queria enxergar. Ele acena com a cabeça. Limpa os olhos com o dorso da mão, um gesto rápido e envergonhado, como quem afasta uma mosca. Eu te dei aquela terra ruim de propósito, ele continua. Não porque eu não te amava, mas porque achei que você era forte o suficiente para fazer algo do nada. E você fez. E eu fui covarde demais para proteger o que você construiu. Eu me sento à sua frente. Eu te amo, pai, mas não posso voltar a ser a pessoa que todos lembram apenas quando precisam de algo. Ele acena. Entendo. Termina o café, coloca a caneca na pia e volta para o frio lá fora. Na terça-feira seguinte, Marcos e eu estamos no escritório de Catherine Oakes, advogada de truques e heranças, em outro condado. Ela tem cabelo grisalho, óculos de leitura na corrente e um jeito direto que me lembra Loretta. Criamos um traste irrevogável. Os 10,5 milhões entram. Marcos e eu somos os únicos trustéis e beneficiários. Ninguém mais tem acesso. Ninguém mais pode pedir nada. A estrutura é clara e final, como uma porta que só tranca de um lado. Catherine envia cartas formais, em papel timbrado, para minha mãe, meu pai e Joselyn. A linguagem é simples, todos os pedidos financeiros futuros não serão considerados. Não é uma medida punitiva. É um limite. No mesmo dia em que a carta chega, minha mãe liga para o escritório de Catherine. A assistente jurídica se recusa a dar qualquer informação. Minha mãe tenta mais 2 vezes, sendo educada na primeira e menos na segunda. Na terceira vez, a assistente jurídica simplesmente diz: Senhora Callahan, não há mais nada que eu possa compartilhar. E desliga. Naquela noite, Joselyn me envia uma mensagem de texto. É longa, 4 parágrafos. Alterna entre desculpas e acusações, como um carro desviando entre pistas. Sinto muito a vem ao lado de você destruiu esta família. Eu estava errada é seguido de mas você precisa entender o meu lado. Termina com espero que consiga viver com o que fez. Eu leio uma vez, deixo o telefone de lado e não respondo. Marcos me encontra na varanda, enrolada em um cobertor, observando a última luz sumir no céu. Joselyn diz que eu destruí a família, eu digo a ele. Ele se senta ao meu lado. Você não destruiu nada. Só parou de reconstruir o que eles continuavam quebrando. O céu escurece. As estrelas aparecem. Ficamos ali até o frio nos obrigar a entrar. E, pela primeira vez em semanas, durmo a noite inteira. Millfield é uma cidade de 4.000 pessoas. Segredos não duram por aqui. As histórias do jantar de aniversário circulam pelo café, pelo correio, pelo estacionamento da igreja, nas arquibancadas dos jogos de basquete do Millfield Regional.
No fim do mês, a versão que a maioria acredita porque é a que Loretta confirma está perto da verdade. Nancy Feldman me liga numa quarta-feira. Mira, devo-te um pedido de desculpas. Quando te vi no Patterson's Market, acreditei no que sua mãe me disse. Não deveria ter acreditado. Tudo bem, Nancy. Não está. Eu deveria ter perguntado diretamente a você. 2 dias depois, chega um cartão pelo correio de Barbara Jenkins. Sem dinheiro dentro, apenas um bilhete. Orgulhosa de você, Mira. Sua avó também estaria. Coloco na geladeira. Na First Baptists, o sermão de domingo muda. O pastor David não cita nomes. Não precisa. Fala sobre o que significa amar alguém e ainda assim dizer não. Sobre a diferença entre generosidade e se deixar consumir. Minha mãe se senta no último banco, braços cruzados, e sai antes do hino final. Joselyn e Todd cancelam oficialmente a compra de Maple Ridge. Brianna é transferida para a escola pública. Todd começa a dormir no quarto de hóspedes e permanece lá. O Instagram de Joselyn fica em silêncio. Sem novas fotos de bolsas, sem check-ins em restaurantes. Minha mãe tenta manter a narrativa antiga, Mira tem todo aquele dinheiro e não ajuda a própria família. Mas o chão mudou. As pessoas viram Loretta se levantar. Ouviram Joselyn dizer que eu não valia nada sem dinheiro. A performance não se sustenta mais. Por 20 anos, eu fui ignorada ou usada. Agora algo mudou. Não é exatamente admiração. É algo mais silencioso, respeito. Eu não pedi por isso. Apenas parei de fingir. 3 semanas depois do jantar, minha mãe joga sua última carta, uma mensagem de texto, 23h47. Mira, estou sentindo dores no peito. Talvez precise ir ao hospital. Eu achei que você devia saber. Fico olhando para a tela no quarto escuro. Marcos está dormindo ao meu lado. A luz azul do celular transforma o teto em uma piscina rasa. Meu coração dispara por um instante. Um momento agudo, quase animal. Tenho 22 anos de novo, em um trailer sem aquecimento, e a voz da minha mãe no telefone é o único calor que eu tenho. Quero ligar. Quero dirigir até lá. Quero ser a boa filha. Aquela que deixa tudo de lado, que nunca diz não. Então abro o navegador do celular e ligo para a recepção do Millfield County Hospital. Digo o nome da minha mãe. A mulher atende e verifica no sistema. Não temos paciente com esse nome, senhora. Obrigada. Desligo. Fico sentada no escuro por um bom tempo. Este é o último movimento, o susto de saúde, a culpa que ignora a lógica e vai direto ao estômago. É a arma de última instância de uma mulher que passou 65 anos aprendendo exatamente quais cordas puxar. Eu digito de volta, mãe, se você estiver realmente doente, sempre ajudarei com cuidados médicos, mas não vou enviar dinheiro. E primeiro vou verificar. A mensagem é entregue. O aviso de leitura aparece. Sem resposta. Não há nada para responder porque a armadilha só funciona quando você não a percebe. Coloco o celular no criado mudo e me deito de novo. Minhas mãos não tremem. Meu peito não aperta. Sinto cansaço. Um cansaço profundo, completo. Mas é um tipo diferente de cansaço. É o cansaço de quem terminou, não de quem desistiu. Fecho os olhos. Durmo. O envelope chega numa quinta-feira, endereçado à mão com a caligrafia cuidadosa e arredondada de uma menina de 14 anos. Sem remetente, mas reconheço o papel, azul claro, do tipo que Brianna escolheu no ano passado quando fui às compras escolares com ela. Abro na mesa da cozinha. Querida tia Mira, eu não entendo tudo o que aconteceu entre você e a mamãe. Ninguém me conta a história completa. E acho que é porque não querem que eu escolha um lado. Não estou escolhendo lados. Só queria que você soubesse que sinto sua falta. Você sempre me fez sentir que eu era inteligente o bastante para fazer grandes coisas. Mamãe não diz coisas assim. Mas você diz. Sinto muito por qualquer coisa que a mamãe tenha feito. Sei que ela nem sempre é legal. Com amor, Brianna. Leio a carta 3 vezes.
Depois a dobro cuidadosamente, aperto contra meu peito e choro. Não aquele choro impotente e exausto que tive tantas vezes este mês, mas um tipo de choro que limpa, que vem quando alguém te vê claramente, sem segundas intenções, sem cálculo, e diz isso com a própria letra. Naquela tarde, respondo: querida Brianna, eu te amo. Sempre estarei aqui para você, mas preciso de um tempo com sua mãe agora, e isso é entre ela e eu. Nada disso é culpa sua. Nunca deixe ninguém te dizer que é. Então eu ligo para Catherine Oakes e peço para criar um fundo educacional restrito. $50.000 ficam em fideicomisso, acessíveis apenas para mensalidades e despesas escolares. O nome da Joselyn não aparece nele. Brianna poderá usar quando chegar a hora. Marcos revisa a papelada naquela noite e assina sua parte sem hesitar. Ela é uma boa garota, ele diz. A melhor de todas. Ele assente, e essa é a última palavra que dizemos sobre o assunto. 6 meses depois, Marcos e eu fechamos a compra de 200 acres no condado de Cedar, a 30 milhas a leste de Millfield. A terra não é tão plana ou fértil quanto a que eu tinha antes, mas é boa terra. A argila sobre calcário, com um riacho alimentado por nascentes correndo pela borda oeste. O tipo de terreno que recompensa a paciência. Construímos uma operação menor desta vez. Sem contratos com redes de supermercado. Sem instalações de embalagem, apenas 40 acres de hortaliças variadas, um pequeno pomar, uma barraca à beira da estrada e galinhas suficientes para manter Loreta com ovos. Loreta vem todo sábado com torta. Senta na nossa varanda nova. Marcos mesmo construiu com madeira do velho celeiro, e bebemos chá gelado enquanto conversamos sobre nada importante. Às vezes ela traz a amiga Ruth, que ensina patchwork no centro comunitário. Outras vezes vem sozinha e ficamos em silêncio, observando o vento mover as jovens macieiras. Eu me junto a um grupo de apoio na cidade vizinha. Mulheres que entendem o que significa ser o caixa eletrônico da família. Nos encontramos a cada 2 terças-feiras no porão de uma igreja metodista. Ninguém usa sobrenomes. O café é péssimo. Mas é o lugar mais seguro em que já estive. Joselyn não me contata. Patty manda mensagem no Dia das Mães e no Dia de Ação de Graças. Sempre o mesmo tom, sempre uma lâmina fina envolta em versículos, rezando por você todos os dias, querida. Não respondo. Meu pai envia um cartão de Natal, manuscrito, 3 frases: Feliz Natal, Mira. Estou pensando em você. Com amor, papai. Sem pedido, sem culpa, apenas palavras. Eu guardo o cartão e coloco ao lado da nota de Barbara Jenkins na geladeira. O limite se mantém. O silêncio permanece. Antes, eu pensava que o silêncio significava que algo estava faltando. Agora eu entendo, é o som de uma vida que finalmente me pertence. Quero dizer algo diretamente a você agora, se puder. Por 15 anos, acreditei que eu era o problema. Acreditei que não dava o suficiente, que não me esforçava o bastante, que não amava minha família da forma certa. Cada vez que minha mãe chorava ao telefone, eu pensava que era minha culpa. Cada vez que Joselyn fazia uma observação cruel sobre minha educação, meu trabalho ou minha vida, eu absorvia. Eu me dizia que era assim que a família funciona, eles apertam seus botões porque amam você. Marcos via diferente. Ele via uma mulher que trabalhava 80 horas por semana, no frio e no calor, para construir algo real, e depois entregava pedaços disso a pessoas que nunca perguntaram como ela estava. Ele não dizia isso para me magoar. Ele disse isso porque me amava o suficiente para falar a verdade quando ninguém mais o faria. Não estou contando essa história para você sentir pena de mim. Não preciso disso. Estou contando porque sei que alguns de vocês estão sentados onde eu estava naquela mesa da cozinha, olhando para um celular cheio de mensagens de pessoas que só aparecem quando precisam de algo, se perguntando se estão loucos por se sentirem usados. Você não está louco. Você não é egoísta. Você não é ingrato. Colocar limites não significa que você parou de amar alguém. Significa que você começou a se amar. Se sua família te trata como uma conta bancária com coração, isso não é sua falha. É uma escolha deles. E você tem direito, você pode escolher diferente. Eu escolhi diferente. Custou-me a aprovação da minha mãe,
a presença da minha irmã e uma versão do meu pai que nunca vou recuperar. Mas me deu minha vida. Eu faria a mesma escolha de novo amanhã. Cedo pela manhã, na nova fazenda. A névoa baixa se espalha pelo pomar, envolvendo a base das macieiras como se fosse uma pintura que eu nunca penduraria na parede, porque seria perfeita demais. Estou em pé ao lado do galinheiro com uma caneca de café, vendo as galinhas brigarem por um pedaço de trevo. O ar cheira a grama molhada e terra revolvida. Marcos reconstruiu o galinheiro com madeira reaproveitada. Ele inclina levemente para a esquerda, e brincamos que isso dá caráter. A porta de tela rende. Marcos atravessa o quintal de meias com sua própria caneca e se coloca ao meu lado. Não falamos. Não precisamos. Meu celular vibra no bolso de trás. Pego e vejo uma mensagem de Briana: Tia Mira, entrei no programa de STEM. Bolsa integral. Obrigada. 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 Sorriu. Um sorriso de verdade, aquele que começa no peito e se espalha. Mostro o celular para Marcos. Ele lê, assente e sorri também. Olho para o campo. 200 acres, menor do que eu tinha antes. Sem contratos de distribuição, sem parceria com a Meridian, sem meu nome no diário da fazenda. Apenas boa terra, bem cuidada, com um riacho que não deve nada a ninguém. Cada acre é meu. Não porque meu pai me deu, nem porque alguém decidiu que eu merecia. Porque eu escolhi. Porque eu conquistei. Porque eu me afastei das pessoas que queriam tirar e caminhei em direção à vida que eu queria manter. Meu nome é Mira Hutton. Tenho 42 anos e, pela primeira vez na vida, não devo nada a ninguém. Nem mesmo uma explicação. A névoa se dissipa, o sol aparece, as galinhas se acalmam. É uma manhã boa. Essa é a minha história. E se em algum momento ela pareceu com a sua, mesmo que um pouco, fico feliz que tenha chegado até aqui. Comente abaixo qual limite você já estabeleceu ou qual limite gostaria de estabelecer. Eu leio todos. E se quiser mais histórias assim, reais, sobre mulheres reais escolhendo a si mesmas, confira a descrição. Tem mais 2 vídeos que acho que você vai adorar. Inscreva-se se ainda não fez. E lembre-se, você não é um caixa eletrônico. Você é igual a alguém. Sempre.